Eu vou falar um pouco sobre esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui tem uma menina na igreja, né, num púlpito, e ela está louvando e ao mesmo tempo falando em línguas, né, supostamente línguas estranhas, e esse rapaz começa a dançar, né, como uma forma de deboche. Então vamos ver o que está errado nesse vídeo. Primeiro, uma criança no púlpito, já para mim já está errado, né? Você pode ver que no chamado para uma pregação, para o ministério da igreja, sempre é chamado o adulto e não o neófito na fé, né? Então vamos supor que ela aqui tenha uma breve oportunidade para falar alguma coisa de Jesus, expressar alguma coisa, ou até louvar, tá? Eu acho que sim, pode-se ter essa oportunidade. Agora, altar, pregação, sem estar ali no caso acompanhado do pastor ali para intervir em certa situação. Você dá um ministério de pregação na mão de uma criança. Eu acho que ela ainda não tem maturidade espiritual para lidar com certas situações, tá? Ah, pode ter chamado? Pode sim ter chamado, mas tem que esperar chegar à fase adulta para assumir um ministério, para poder se ter as responsabilidades, porque não é comum você ver, mas acontece questões espirituais, pessoas que se manifestam, realmente manifestam demônios, não essa pataquada toda que você vê, né, de gente entrevistando o demônio e tal, né, essas coisas todas que você observa. O jovem aqui está debochando da situação. Às vezes eu me pergunto se isso fosse em outra religião, né? Será que ele faria o mesmo? Será que não teria consequências? Porque na igreja ninguém traria algum malefício para essa pessoa. Então ia sair da igreja sair ileso, mas em outras religiões eu acho que não sairia muito bem, né? Então acho que esse pessoal sabe aonde pisa, né? Sabe aonde vai debochar e vai sair tudo tranquilo. Mas se fosse em outras religiões talvez não sairia tão tranquilo assim. Então nós temos aqui, né, o fato de uma jovem estar falando em línguas, né? Vamos falar um pouquinho da questão das línguas, que as pessoas falam assim, não pode falar em línguas na igreja. A língua é um dom dado pelo Espírito Santo, né? É um dom do Espírito Santo, né? Dado por Jesus para quem lhe apraz, né? Não é toda pessoa que tem os mesmos dons, né? Ele distribui conforme lhe apraz. E a pessoa que tem um dom de línguas, para que serve? Para edificar o seu próprio espírito. É uma maneira de orar que é um dom de Deus, tem uma forma de orar que não é conhecida, mas pode ser conhecida pela pessoa que está orando, porque se você pode pedir a Deus o dom de interpretar e Ele pode te dar esse dom, você pode orar a Deus para que você também saiba interpretar, e se você sabendo interpretar, ele é de grande valor, né? Chega a ser como um dom de profecia, né? É de grande valor porque edifica a igreja. Então, eu sempre separo a questão assim: se uma pessoa está fazendo esses barulhos com a boca é, e não tem noção do que aquilo não é um dom, ela vai saber se é ou não um dom. Um dom você sabe que é. Um dom você sabe que é porque Paulo diz que quem ora em língua edifica o seu espírito, ou seja, tem um resultado nesse dom de língua, e você pode orar para interpretar, para que também a igreja também receba essa edificação. Então existe esse fato, tá? Virou modismo hoje em dia tentar descaracterizar a Bíblia, né? Pessoas estudam o hebraico, o aramaico, o Jorge Michael, sei lá, eles estudam tudo para poder descaracterizar a Bíblia. Só que a Bíblia, ela tem muita coisa que para você descaracterizar não tem como, ela é tão fechada, porque ela não fala apenas uma vez de determinados assuntos, ela fala em várias vezes determinados assuntos. Tipo, divindade de Jesus, você tem muita munição para você mostrar a divindade de Jesus. E não haveria significado se não existisse vida eterna, se Jesus não fosse divino, se Jesus não fosse sem pecado, se Jesus não existisse antes de vir ao mundo, não existiria significado se Jesus não nascesse de uma virgem de forma extraordinária, a sombra do onipotente, né, passou sobre a Maria e ela teve o filho virgem, né, um ato milagroso, não teria como nascer de outra forma.
Então a divindade de Cristo, o fato de a Maria se aproximando da prima, já batizar o João Batista no Espírito Santo, e o fato dele nascer com uma característica surpreendente, vivendo no deserto, solteiro, vivendo exclusivamente para Deus. E Jesus disse que ele era o maior dos homens nascidos de mulher, o maior, não havia ninguém maior que João Batista. Sendo que ele é muito maior do que João Batista, porque ele não tem pecado nenhum, né? Jesus é uma condição totalmente extraordinária, por ele ser o unigênito do Pai, por ele orar por todos os momentos com Deus, todos os momentos ele nunca desgrudou de Deus, o Espírito Santo acompanhando ele. Em todos os momentos Jesus jejuava muito, Jesus tinha uma vida exclusiva para Deus. E isso possivelmente desde sua infância, né? Então você não pode ter uma comparação entre Jesus com um homem normal. O homem natural não tem nada a ver com o Criador do universo, né? Que estava lá no momento da criação. Então sempre tentam descaracterizar. Parece que a estratégia mudou. Primeiro, o diabo, por saber que não tinha como segurar as escrituras, né, impedir que o Espírito Santo fizesse seu trabalho, o que o diabo faz? O objetivo dele é impedir que as pessoas enxerguem a luz que há em Cristo, né? Isso está bem expresso na Bíblia. Impedir que as pessoas enxerguem. Então, existem muitas pessoas na igreja que não têm o Espírito Santo, que não conhecem Jesus de fato, e você vai ver essas pessoas passando pela igreja, saindo, indo para o mundo. Você vai ver pessoas também que de fato tinham o Espírito Santo e largaram tudo, você vai ver isso também. Mas na maior parte, as pessoas que oram em línguas e se exibem e fazem todo esse tipo de coisa, há uma passagem que diz que o tolo, quando vai pelo caminho, ele mostra a todo mundo que é tolo. Ele não tem como esconder isso. Então é isso que acontece. E na igreja do Brasil, o diabo encontrou muita facilidade. Por quê? Porque quem sustenta o charlatanismo são os próprios cristãos. Os cristãos estão sustentando a obra do próprio diabo. Porque se você sustenta uma obra que mancha a imagem de Cristo, né, a imagem, como eu falo, pura, né, imaculada da vida de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, e você mancha isso quando você começa a achar que igreja é local de buscar somente prosperidade, é local onde tudo vai dar certo, é local onde você dá dinheiro e recebe de volta como se fosse uma conta bancária, né? Sendo que a Bíblia sempre fala em essa conversão de valores, né, de URVs em mundo espiritual, né? Você recebe coisas boas em vida também, mas a maior parte das bênçãos que nós devemos buscar é pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E a própria Bíblia diz que tem pessoas que só pensam nas coisas terrenas, esses se tornam inimigos da cruz de Cristo. E se você entender isso, por que inimigo? Porque Jesus falou que quem com ele não junta, espalha. Então essas pessoas acabam fazendo o quê? Afastando outras pessoas de Cristo, por conta de suas alienações, tá? Elas só pensam em prosperidade, e não é normal um cristão ser dessa forma, não é normal, porque o cristão tem a mente de Cristo. Então a preocupação dele não é somente com vida material. Não é que você não venha se preocupar com vida material. Você fica triste com qualquer outras pessoas, mas essas coisas não te prendem. Você sabe que o cristão mesmo fiel, muitas vezes ele busca muito material, não por conta dele, mas sim por conta da família dele, que não compartilha da mesma fé. Muitas vezes ele busca pela sua família, que não entende ainda que você é uma pessoa despida de questões de valores, entendeu? Você é incapaz de usar o próprio evangelho para ganhar dinheiro. Quando uma pessoa tem essa capacidade, ou ela está muito perdida no evangelho, ou ela nunca de fato conheceu Jesus Cristo. Porque não é possível que uma pessoa tenha sido liberta, recebido conhecimento bíblico, conhecimento de Jesus Cristo, conhecimento de vida eterna, conhecimento do que vai ser depois disso daqui, sentido da vida, que não há sentido na vida se você vai morrer e não vai ver mais seus filhos, sua família. Não existe sentido, e a Bíblia está dando sentido à sua vida. Ela está falando de vida eterna, ela está falando de vida além disso aqui, além dessa fagulha de vida. Ela está falando de coisas muito maravilhosas
que ela está te impulsionando a buscar valores espirituais, ela está te impulsionando a buscar uma vida muito, como disse num filme esses dias, né? O filme lá de Paulo, se você pega a água num punhado assim na mão, a água escapa pelos seus dedos. Então, essa pessoa, ela imagina que a vida eterna seja o mar e a nossa vida seja aquela água que estava na sua mão. É exatamente uma comparação. Aquela água que escorre pelos seus dedos é a sua vida, que ela está se acabando. Um dia nós todos residiremos debaixo da terra aqui, né? E acaba tudo. E a Bíblia não, ela vai colocar no teu coração essa aplicação de vida eterna, de existência de Cristo, e nada tira isso. Não adianta se levantar teólogos falando o contrário, não adianta tentarem tirar isso, porque o Espírito Santo não depende de defesas de exegese, de hermenêutica, de toda essa questão teológica, até porque muitos cristãos não vão estudar hebraico, né? Muitos cristãos não tem necessidade. Se você quer estudar hebraico, você não é salvo por estudar hebraico, você não é salvo por saber exegese. Não, você é salvo porque Deus colocou no seu coração a existência de Cristo. Isso ninguém tem como tirar. Não tem como você descaracterizar a Bíblia, porque ela é totalmente caracterizada como Jesus sendo Filho de Deus unigênito, sendo realmente morreu pelos nossos pecados, porque tudo se encaixa, nada ali pode estar fora. Se Jesus não morreu pelos nossos pecados, como é que vamos ser salvos, né? Se não há vida eterna, a nossa pregação é vã, não tem motivo. Paulo diz, comamos e bebamos que amanhã morreremos, tá? Aí tem gente que nega os dons. Ah, não, que o dom de língua não existe mais. Ele está pouco se preocupando. A verdade é, existe. Agora, a aplicação pode estar errada. A maneira com que está aplicado, porque quem tem o dom de línguas saberá aplicar de forma certa. Esse é um outro assunto, mas voltando à questão. Saberá aplicar de forma certa, porque ele sabe que o espírito dele é edificado naquilo. Mas tem gente que não tem o dom e acredita ter e começa a balbuciar várias palavras, achando que ou Deus vai, através daquela balbúcia, lhe dar esse dom, né? Ou ele já acha que tem o dom. Quando você tem essa dúvida, você não tem o dom. O dom você sabe que você tem, né? Eu consigo entender eu consigo ler as escrituras e compreender algumas coisas ali que eu posso aplicar para a minha vida toda, com poucas partes da Bíblia, mesmo você não sabendo toda a parte teológica, o que você já tem é munição suficiente para te salvar, tá? O Evangelho foi feito para a salvação do homem. O que você tem já é munição suficiente para você ser acompanhado do Espírito Santo, para você entender que Ele ora por você, Ele ajuda você nas suas fraquezas, isso você vai vendo na vida. Existem muitas palavras bíblicas que é de poder surpreendente, que as pessoas não usam. Estou desempregado, e agora? Qual é a palavra que eu vou ouvir? Cara, não adianta você... Pode pegar qualquer palavra da Bíblia. Se você não confiar no que diz ali, não funciona. Se você confiar, você pode não ser ninguém em relação a Deus. Porque para Deus você é alguém, mas você pode se achar um ninguém. Mas se você confiar, a fé, ela alcança o coração de Deus. A fé, ela é liberada, o poder é liberado, como aquela mulher que toca. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ou seja, no meio de uma multidão, Jesus está questionando, há uma multidão, mas para tocar nele com fé, teve que vir uma pessoa totalmente necessitada para poder, através daquela necessidade, né, e às vezes da sua necessidade, é que você vai conseguir tocar em Jesus com fé. Então, como diz aquela palavra, não vale mais as aves do céu do que vocês, homens de pequena fé. As aves não plantam, veja, as aves do céu não plantam, não colhem, e o Pai as tem alimentado. Vê as plantas, né? Mas se amanhã o sol queima, Deus não veste as plantas de uma beleza surpreendente para que amanhã o sol venha e destrua? Não vale vocês mais? Por que então vocês andam ansiosos pelo que havia de comer, pelo que havia de vestir? Eu acho que se essa palavra é pregada num país onde há uma escassez de alimento, a coisa começa a fluir. Eu acho que se aquela nação conseguir entender, porque a fé, ela move uma montanha. A fé, se você tiver fé como um grão de mostarda, menor grão,
e dissesse à montanha, ergue-te e lança-te no mar. E crer que isso acontece. Cara, não importa como vai acontecer, um extraordinário de Deus acontece. Só que isso vai com o tempo se desfazendo, o poder do nome de Jesus, isso com o tempo vai se deixando para trás. Ainda mais nessa era digital, essa era de muita coisa, muita informação. As pessoas, você vê, o cara é teólogo, mas ele tem que ter uma formação em filosofia, porque ele não considera que é muito importante a faculdade de teologia. Ele quer se exibir tendo a de filosofia, que não serve para mim, não serve para nada. Mas se você gosta de fazer, se há um capricho, que você gosta daquilo, beleza. Mas se você não está fazendo essa faculdade somente para poder dizer que também tem a faculdade de filosofia, aí que é o problema. Querer, sabe, não tá satisfeito pelo fato de você já conhecer o Evangelho, tá? Não está satisfeito pelo fato de ser somente uma faculdade de teologia, entende? Tem que se orgulhar, se um orgulho não em excesso, mas tem que ficar feliz, né? Em dizer, não, eu tenho a faculdade de teologia, eu adoro teologia, sabe? Tem que ficar feliz com isso. Se você acha que precisa de mais um pouquinho para ser feliz, é complicado. Agora, o cara faz a faculdade de Direito, poxa, que coisa maravilhosa, pô, Direito. Mas eu acho que conhecer a Bíblia, conhecer Jesus é muito maior do que isso, tá? E conhecer o direito também é muito importante, porque você vai desenvolvendo, não é que uma coisa despreza a outra, é que o que eu estou querendo dizer aqui é que tem gente que não se conforma, tipo assim, aí se me perguntar, eu vou falar que tem uma faculdade de teologia, vão achar que eu não sou nada, então eu vou fazer de filosofia também. Se você faz sem gostar, se você fez somente para se exibir, isso daí, para mim, não tem valor nenhum, tá? Eu acho que não deveria ter feito. Mas se o cara faz porque realmente achou alguma motivação ali, achou importante, show de bola. Então, galera, é isso daí. A igreja do Brasil, ela não segue as recomendações de João. O ensinamento do discípulo de Jesus, eu não sei se foi João Marcos ou se foi João discípulo. Foi João discípulo. Ele escreve o seguinte: se alguém vai até a tua residência pedir a estadia, né, não traz a doutrina de Cristo, não recebe em casa, porque o que recebe faz parte das suas obras erradas. Ali João está dizendo, está falando sobre os que fazem do evangelho comércio, ou os que levam uma falsa pregação, né? Ou por dinheiro, ou uma falsa mensagem, tipo o cara que é de uma religião que você não considera sendo de Cristo, ele está pregando uma mensagem que não é por você. Você não tem que ir lá dizer para ele que a mensagem dele está errada, você não tem que dizer para o mundo, você tem que simplesmente saber que aquilo ali não é de Cristo. Então ele não dava moradia para esse tipo de pessoa, tá? Isso naquela época. A pessoa ia lá, pedia uma moradia ali, né? Se ele quer sustentar aquela mentira dele lá, que pague do bolso dele a sua estadia. Eu que não vou botar dentro da minha casa, né? Para depois com aquela pregação fajuta, que pessoas assim, para mim, não tem, de repente você não vai poder ter a confiança de uma pessoa realmente de Deus, que traz realmente o evangelho, como você vê na Bíblia, alguns profetas sendo ajudados, né? Por famílias, né, por casais. Então, mas a questão que eu quero dizer é o seguinte: ele diz, não recebe em casa para que não compactue de suas obras. E hoje em dia, a igreja no Brasil sustenta os falsos pregadores que mancham a imagem de Cristo, ou seja, eles compactuam com aquela obra, fazem com que o mal ganhe território, porque muita gente debocha da nossa fé por conta das pregações fajutas desses caras. Existe uma série de pessoas que não entendem o que estão fazendo ali. Elas não entendem, elas acham, estou ali, estou fazendo a obra de Deus, tudo bem. Beleza, eu não estou falando dessas pessoas, estou falando de pessoas que realmente sabem que aquele lugarzinho ali, elas têm na consciência dela que aquilo ali não é pregação de Cristo. Mas elas acham, não, eu vou ficar aqui porque pelo menos eu estou fazendo a vontade de Deus. Na verdade, muitas delas já estão se enganando, porque elas acham que podem fazer a obra de Deus em qualquer lugar, quando a Bíblia mesmo fala para a gente não compactuar com as falsas
pregações, né? Com os falsos pregadores. Se a liderança está contaminada, mano, não tem mais lugar para você ali. Se você tem a mente de Cristo, nada vai te impedir. Ah, mas a minha casa está no nome da igreja, meu carro não me impede de seguir, porque quem é o meu abençoador, como diz Abraão, escolhe como Abraão diz a Ló, escolhe para onde você for. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Não importa para onde eu vou. Onde eu estiver, Deus vai estar comigo. Ló escolheu o melhor lugar, mais bonito, né? Sem humildade nenhuma, até porque o local cabia, no caso, a Abraão, porque o Abraão era o seu patrono, é o Abraão que o leva à prosperidade quando ele vai embora. E a história, você vê, termina o Abraão tentando salvar ele lá, naquele lugar lindo que era Sodoma e Gomorra. Então, gente, é complicado a situação, porque no Brasil é realmente terreno fértil para as falsas pregações. Tá? Então, no Brasil tem muita coisa para se consertar. Segundo, a gente demorou a entender também muita coisa, né? Questões de sexualidade. Sua sexualidade é sua. Não tenho direito de me meter na sua sexualidade, não. Não tenho direito de me meter na sua vida, não. Eu tenho direito de pregar o evangelho. Você quer acreditar? Creia. Porque contra o Espírito Santo que vai lutar, irmão. Contra o poder do Espírito Santo. Para que a gente se desgasta tanto? Se uma pessoa, quando Deus entrar na vida dela, vai ser transformada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou vocês não acreditam nisso? Como que um cara como Zaqueu ia chegar em casa naquele dia, né? E a família acostumada com o estrambique dele, e ele ia falar: a partir de hoje eu vou devolver tudo que eu roubei e vou dividir metade dos meus bens aos pobres. Porque ali houve uma transformação. Ali haveria uma não aceitação de sua família, haveria ou talvez uma aceitação, ou talvez algum filho de Zaqueu que ficasse chateado pelo pai ser daquela forma errada, passasse a ser admirado. Então tem muita coisa que está em jogo ali que a gente não conhece, tá? De qualquer forma, a vida de Zaqueu foi transformada por Jesus Cristo. E Jesus Cristo talvez nem tenha confrontado os erros dele. Simplesmente pelo fato de Jesus entrar na casa dele, o considerar não como qualquer pessoa, como as pessoas o consideravam, né? Isso é uma coisa muito importante. Porque para o mundo, todo mundo ficou chateado quando Jesus foi na casa de Zaqueu. Mas Jesus foi ali com um objetivo. Jesus não está preso a dogmas humanos, né? Ele foi ali para conhecer Zaqueu. Ele foi ali como você vai a qualquer lugar oferecer a palavra de vida eterna. E o coração que abria a porta, né, entrou o evangelho, acabou, quebrou tudo. Você acha que daqui a 50 anos, se Zaqueu viveu naquela cidade, e ele abençoando muita gente, ele mudando de vida, assim como Paulo mudou de perseguidor, passou a ser perseguido, você acha que as pessoas teriam a mesma opinião sobre a vida dele? É lógico que não, porque as pessoas iam ver a transformação de Deus. Então, onde abundou o pecado, né, Deus pegou aquele cara ali que não valia nada diante da sociedade, transformou e mostrou naquela vida o poder dele. Mostrou naquela vida o poder do Evangelho, o poder de Jesus Cristo, o poder de quem segue a Jesus Cristo. Agora, quando você está você está na igreja e tal, e você está levando as coisas de qualquer maneira, ou você está levando as coisas de forma se escondendo, você está praticamente fazendo a obra do mal. Você está mostrando que a igreja não teve resultado. Você está mostrando que é tudo uma farsa, como se fosse assim, a visão das pessoas aqui. Você está dando munição para as pessoas atacarem o Evangelho de Cristo. Então, como você representa a igreja é muito importante, tá? Nem sempre nós representamos a Cristo como se deve representar. Nós somos falhos, temos nossa natureza, nossas fraquezas, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. As ferramentas para se andar no caminho certo nós temos, tá? As ferramentas nós temos, só que cabe a gente utilizá-las, amolar, afiar, né, as nossas ferramentas, as ferramentas que nos foi dado. Então, gente, nesse vídeo aqui tem até um palavrão aqui, ó, que infelizmente vai sair aí no vídeo, uma abreviação de um palavrão. E você vê duas crianças, né, uma debochando e tal. Eu acho assim, pra mim é só uma bobeira, né? Não tem
Não muda nada. Eu acho que tem coisa muito mais grave acontecendo. Isso aqui não tem gravidade alguma, a não ser as coisas que eu falei que eu não considero legal, uma criança pregando, né? Não tem gravidade aqui, tá? Ainda bem que esse jovem, naquele momento que ele debocha, o demônio entrou na vida dele. Porque se o demônio entra no corpo dele, algum demônio desse, alguma legião, aí sim a coisa ia se desfigurar. E eu não vi aqui o responsável por esse culto aqui. Alguém que fosse botar a mão na cabeça desse jovem, fazer uma oração para que pelo menos ele tivesse consciência do que ele está fazendo aqui, tá? Olha como é que foi acho que foi o título do vídeo foi pior, né? Olha a audácia, cara, é coisa de criança. Deus é pai, cara. Ele nem vai ligar para uma coisinha dessa, cara. Ele nem liga, tá? Tem coisas muito piores. Tem gente que sabe que o evangelho é verdadeiro e está pregando contra. Tem gente ganhando dinheiro no evangelho, explorando pessoas. Tem gente querendo votos dos cristãos, então eles movem tudo. Cara, eu conheci muita gente que fez o pé de meia nessa brecha que a igreja deu, né? O cara simplesmente ele abre uma igreja aqui, outra ali, aluga as coisas e depois o povo fica financiando tudo. E na verdade não é que ele quer levar o evangelho, ele quer levar dinheiro para o bolso dele, não quer trabalhar fora. Então ele tenta da forma que esse é o jeitinho brasileiro, né? Infelizmente, um cristão verdadeiro jamais faria isso, tá? Um cristão, ele tira do bolso dele, financia uma obra, entendeu? E ele não, tipo assim, e se ele for pegar dízimos e oferta, vai ser para o investimento da igreja, ele não vai pensar nele. Até porque ele não está em busca de tesouro nesse mundo, tá? Eu não estou falando que o cara não pode ter um bom salário, que o cara que tá ali, pô, o cara abriu uma igreja hoje pequenininha, a mãe ele tá numa mega igreja, o cara não precisa andar de Fusca para mostrar humildade, que não é humildade andar de Fusca simplesmente. A humildade é um conjunto de coisas. Eu sempre falo assim, cara, se você faz muita coisa boa na vida, você não tem que se preocupar com o que dizem de você. Você não tem que se preocupar, você tem ferramentas, você tem predicados, né, adjetivos sobre a sua vida, qualidades sobre a sua vida. Ninguém precisa dizer quem você é, você sabe quem você é. Se você sabe quem você é, a opinião dos outros não te interessa, tá? Desde que a gente sempre mantenha aqui, ó, fidelidade, né, respeito, porque pela pregação de uma pessoa, você pode entender muito sobre a pessoa. Porque Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Eu vejo, cara, isso constantemente. Mas eu já vi pessoas pregando direitinho e fazendo também coisa errada. Eu já vi, cara, eu fico mais impressionado com aquele cara que prega o evangelho, você percebe que o cara prega bem, que o cara sabe do evangelho, e quando ele daqui a pouco começa a pedir dinheiro, começa a mover uns troços estranhos, um fogo estranho, e o que a gente percebe? Coitado desse cara. Porque ele foi salvo e ele se perdeu. Ele é como aquele ditado do porco que voltou para a lama, tá? E a Bíblia também fala para a gente não lançar pérolas aos porcos. Não perca tempo com quem não quer o Evangelho. Não lance coisa de valor para aquele que não vai querer aquilo. O porco não come pérola. A pérola é muito valiosa. Então você vai jogar pérola para os porcos comerem? Ele não vai comer. Se você jogar lavagem, ele come. Mas se jogar pérola, que é algo valioso, ele não vai comer. Então, às vezes, não perca tempo com quem não quer o Evangelho. Você não é obrigado. Você não é obrigado a fazer com que as pessoas aceitem Jesus. Não é a sua obrigação isso. A sua obrigação é fazer a vontade de Deus, viver uma vida com Cristo, pregar o Evangelho, e se Deus conceder a iluminação ao coração das pessoas, beleza, excelente. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Não é você que dá o crescimento. Você planta, você não sabe que a semente vai crescer, mas outros vão regar. O que é regar? Você, por exemplo, você plantou aqui o Evangelho, a pessoa se converteu, quem vai regar essa planta? Aqueles que instruem aquela pessoa até ela ter um crescimento, um desenvolvimento espiritual, a ponto de saber buscar nas Escrituras sozinho as suas respostas, né? Ali ela passa a ter um acesso ao Pai direto, a confiança, né? E o Espírito Santo já levou ele a uma fase de maturidade, tá? Chega uma fase que você já começa a ler a Bíblia e as inspirações são mais
é, tipo assim, é a mesma coisa de, não, quer dizer, não é a mesma coisa de quando você começou na fé, né? São coisas mais extraordinárias, né? Abre-se a Bíblia e fica mais fácil, né? E você tem pregações sobre um assunto que você estudou a vida toda, pregações diferentes, tá? Mas dentro daquele tema, sem fugir sem cometer nenhuma heresia. Você pode até errar algo que você pregue, mas desde que isso não vire uma heresia, né? Desde que você não é... E o cristão que tem o Espírito Santo, ele não consegue pregar uma heresia, né? Porque a hora que ele pregar uma heresia, vai vir alguém conhecido daquele assunto e vai convencer ele de que aquilo está errado, porque há uma só fé em um só Espírito. Então, se o Espírito Santo que está falando na boca de um cara que é mais sábio que você, se está falando e é o Espírito Santo que atua em você, você vai compreender o que ele está falando, tá? E você vai entender o que ele está falando. Pode não entender de repente na hora, assim, mas você vai aceitar depois e vai chegar. O discípulo não está acima do seu mestre. Você só pode ser igual. Você só pode chegar a ser como o mestre. Você não tem como passar ele. Até porque o nosso mestre é perfeito, é Cristo. Mas se temos a mente de Cristo, pensamos como ele, né? Só que de fato nós erramos, nós temos erros na vida e ele é perfeito. Então o discípulo não é mais do que o mestre. Então nós não podemos ir além do que já foi pregado, tá?